Boa noite, Lã! Tudo bem com vocês? Muito feliz, muito alegre por estar aqui para trazer essa palavra de Midweek, esse estudo de quinta-feira. E para quem não me conhece, me chamo Igor Borges, sou membro da Elan Church, mais conhecido como Igão, né? Me chamo muito aí de Igão. E nós estamos nesse mês de setembro falando sobre o estudo do livro de 1 Coríntios. E Paulo, quando ele vai escrever, vai começar a falar sobre esse livro, vai começar a escrever essa carta, essa epístola, ele começa tratando de vários problemas, porque a igreja de Corinto estava com muitos problemas. Engraçado que quando Paulo ele escreve a carta de Romanos, ele está hospedado em Corinto, na cidade de Corinto. E quando ele vai escrever Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 32, parece que ele está olhando para o que está acontecendo na cidade de Corinto. Que ele vai tratar de idolatria, ele vai tratar de, pessoas servindo mais a criatura do que o Criador, e ele vai tratar de imoralidade sexual, isso em Romanos capítulo 1. Parece que Paulo, ele está em Corinto, olhando o que está acontecendo e escrevendo Romanos, porque a igreja de Corinto, ela estava com problema de depravação moral, muita imoralidade sexual, soberba, orgulho, divisão. A igreja estava dividida, a igreja de Corinto estava desonrada, e ele começa tratando essas coisas. E outra coisa peculiar no livro de Coríntios, que a gente tem que separar, isso aqui não tem nada a ver com a mensagem, não é só a gente tá pontuando isso aqui, que é importante, que tem coisas que Paulo escreve no livro de Coríntios que não aparece mais na Bíblia. Paulo, ele estava tratando de algo local, de algum problema local, Tem coisas que está escrito na igreja, na carta aos Coríntios, que não serve de compêndio doutrinário para todas as igrejas. Por exemplo, quando Paulo ele vai tratar sobre a mulher dentro da igreja sem o cabelo, o cabelo da mulher honroso, mulher de cabelo curto, ele está tratando um problema local. Isso é de compêndio doutrinário para todas as igrejas. Naquela época, as prostitutas da época, elas andavam nos lugares públicos de cabelo curto, sem nada na cabeça. E aquilo ali era uma forma de dizer que ela estava ali para negócio. Então Paulo vai tratar que as mulheres não deveriam se portar na igreja, na casa de Deus, como as prostitutas se portavam publicamente. Mas isso, Paulo estava tratando de um problema local. Ele, como sacerdote da igreja, ele estava tratando de um problema local. Então isso o pastor, o sacerdote da igreja, ele pode fazer. Não é que seja para todas as igrejas, não quer dizer que a mulher de cabelo curto, ela está em pecado, não tem nada a ver, isso é um problema que ele tratou ali. Mas aqui, a mensagem de hoje que eu quero trazer, a gente está no última mensagem do livro de Coríntios, e eu quero ir lá para o primeiro versículo, que Paulo fala assim, Romanos capítulo 1, versículo 1, ele fala assim, Paulo, apóstolo, chamado por Jesus Cristo. Ele vai se apresentar à igreja de Corinto, como um apóstolo, eu, Paulo, chamado, apóstolo de Jesus Cristo. Ou ele fala assim, eu tenho uma missão, eu tenho um chamado, eu tenho uma missão, eu sou aqui representante de Jesus na terra. É isso que Paulo está falando. Tanto que em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, ele fala assim, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo.
ele está se portando como um representante do céu na terra. E no decorrer do capítulo, ele vai dizer que a igreja de Jesus, em todos os lugares, tem que se portar dessa forma. E ele vai chamar a igreja para exercer, sabe, o seu chamado, pôr em prática o seu chamado, porque a igreja estava desonrada. A igreja, os membros da igreja de Coríntios estavam com um estilo de vida humano. O mundo tinha adentrado na igreja e feito morada, como a gente vai ver aqui. Então, eu trouxe aqui alguns versículos para a gente tomar como base. Em primeiro lugar, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 2. É o primeiro versículo que eu quero trazer, diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e chamados para serem santos, juntamente com todos, que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, sendo o Senhor deles e nosso. Então aqui Paulo ele vai falar, olha, a igreja que está em Corinto, está falando com a igreja de Corinto, aos santificados, sabe, aos membros da igreja, chamados para serem santos. Ou seja, os membros da igreja têm um chamado. E que chamado é esse? Chamado para ser santo. Nós temos que ser santo. E ele estava dizendo para a igreja de Corinto, vocês têm que ser santos. E ele vai continuar, juntamente com todos. Isso aqui é para todas, é para toda a igreja, em toda parte que invoca o nome do Senhor. Então aqui ele está dizendo que toda a igreja ao redor do mundo tem um chamado, e esse chamado é ser santo, porque a igreja de Corinto estava vivendo um momento de depravação moral. Os membros da igreja de Corinto estavam vivendo, sabe, de forma imoral, principalmente na área sexual. Lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 3, o mesmo Paulo, ele vai falar assim, entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza, cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Sabe, imoralidade sexual não é coisa de crente, não serve para a igreja de Corinto. Temos que tirar isso da igreja. Quem pratica tem que parar de praticar. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 3, o mesmo Paulo, ele vai falar, a vontade de Deus é que vocês sejam santos. Como? Logo depois ele vai dizer, abstendo-se da imoralidade sexual. E aqui, em 1 Coríntios, que é o livro que a gente está estudando, no capítulo 5, versículo 1, Paulo fala assim, por toda parte ouve-se, olha o que Paulo está falando, por toda parte se ouve, que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Olha o que Paulo está falando para a igreja de Corinto. Olha o que Paulo está falando. Olha, dentro da igreja de Corinto, tem gente cometendo imoralidade pior do que o mundo comete. Dentro da igreja. Paulo está falando isso. Por isso que nós temos que nos afastar do pecado, nós temos que nos abster do pecado, nós temos que dizer não para essas coisas, porque quando isso entra na igreja, quando isso entra na nossa vida, nós temos uma vida prejudicada, nós temos uma vida comprometida. Se a gente for lá ver 1 Samuel, no capítulo 2, fala sobre os filhos de Eli. Tinha uma palavra de Deus sobre a casa do pai de Eli, sobre Eli. A tua casa estará para sempre ministrando diante de mim. Era uma promessa.
Sabe, era uma palavra de Deus, Deus tinha liberado essa palavra. Mas por causa do pecado dos filhos de Eli, que Eli não fez nada contra, Deus chama Eli e fala assim: olha, eu disse que a tua casa e a casa do teu pai estariam diante de mim. Longe de mim tal coisa, Deus falando. Não haverá mais velhos, idosos da tua casa. Todos os homens da tua casa serão ceifados no vigor da vida. E no versículo 17 diz que os pecados dos filhos de Eli foram muito grandes perante o Senhor. Por isso que nós temos que afastar dessas coisas. Por isso que Paulo está repreendendo, sabe, veemente o pecado da igreja de Corinto. No Antigo Testamento, Josué, capítulo 6, a gente conhece bem a história da grande, sabe, esmagadora vitória do povo de Deus sobre Jericó, uma fortaleza intransponível. Humanamente falando, não tinha como vencer aquela batalha. E Deus dá a vitória através de Josué. O povo seguinte era uma cidadezinha pequena, Ai. Derrotaram a grande Jericó. E o povo seguinte era uma cidadezinha pequena, a cidade de Ai. E os espias falaram assim: Josué, não precisa nem mandar o exército todo. Manda só uma parte aí, porque ali é moleza. A cidade não é forte, ali é tranquilo. A Bíblia fala, Josué capítulo 7, versículo 5, que a derrota foi tão grande, tão vergonhosa, pessoas morreram. E quando chega no versículo 5, por causa dessa derrota vergonhosa, diz que o coração do povo se derreteu, o coração do povo de Deus. Josué não entende, vai buscar Deus, arranca suas vestes, se veste com um saco de cinza, vai buscar Deus, e Deus fala no versículo 11, Israel pecou contra mim. Deus diz o motivo. No versículo 12, Deus fala assim: não estarei mais convosco. Afastamento de Deus por causa do pecado. No versículo 13, Deus fala para Josué: Josué, santifica o povo. Porque para ter vitória na vida com Deus, na presença de Deus, tem que ter santificação. Tem que ser santo. Por isso que Paulo está insistindo, por isso que Paulo está pegando pesado junto à igreja de Corinto. Efésios, no capítulo 1, versículo 4, diz assim: Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos ter uma vida de santidade. Então, em primeiro lugar, Paulo começa a tratar da imoralidade. E ele começa a tratar da imoralidade como? Chamando o povo de Coríntios, a igreja de Coríntios, a santificação. A igreja tem um chamado nessa terra, meus irmãos, e um chamado dessa terra é santificação. Você tem um chamado, e o seu chamado é ser santo. Vamos continuar. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Mais um versículo para a gente ver aqui o que é que Paulo está falando junto à igreja de Coríntio. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 diz assim: irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não hajam divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Paulo está falando o quê? Vocês têm que concordar. Vocês não pode haver divisões. Vocês têm que estar unidos. O que é que Paulo está falando? Olha,
nós, a igreja, tem um chamado a ser santo e chamado a viver em comunhão. Comunhão. A igreja de Corinto estava totalmente dividida. Totalmente dividida. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 11, Paulo vai falar assim: a respeito de vocês, irmãos meus, já estou sabendo, já vieram me contar, me comunicaram que há contenda entre vocês. Ou seja, a igreja estava dividida. A igreja estava dividida. Provérbios capítulo 16, versículo 16 diz: 6 coisas aborrecem o Senhor e a 7ª ele abomina. Versículo 19 diz a 7ª: aquele que semeia contenda entre os irmãos, Deus abomina. Deus abomina a divisão. Jesus falou, Mateus 12, 25, Marcos 3, 25: toda casa dividida não subsistirá. A igreja de Jesus tem que estar unida, tem que estar em comunhão. Aqui, o nosso pastor sênior, pastor Philip Murdock, ele fala sempre: nós somos uma só igreja e servimos em prédios diferentes. E é verdade, e é assim que tem que ser. Não. Aqui é a cultura da Elan CG. Que cultura da Elan CG, rapaz? Não. Aqui é a cultura da JPA. Aqui é a cultura do Recreio. Meu irmão, olha só: CG, Recreio, JPA, Vila da Penha, Itaguaí, sabe, Bangu, Sulacap, online. Isso aí só está mostrando o local. Isso não é nome da igreja, não. O nome da igreja é Elan Church, Igreja Luz das Nações. Esse aqui é o nome da igreja. Porque um fala uma coisa, outro fala outra, sabe? O pastor de campus fala um negócio, o pastor auxiliar fala outro, e o metido a besta não concorda nem com o outro. Como é que pode? Dividido, cada um para um lado. Por isso que Paulo chama na xixa, sabe? Chama a responsabilidade da igreja de Coríntios. É um só caminho, é uma só visão. Vocês têm que concordar. Eu participei aqui de algumas reuniões, eu, pastor Jorge, na casa da pastora Flávia e do pastor Richard. E o pastor Renato começava a reunião dizendo: Deus dá a visão ao pastor Filipe, e nós colocamos em prática. A visão, Deus dá a visão ao pastor Filipe, que é o pastor presidente. E os outros campos, os outros pastores, as cadeias abaixo, vai colocando ela em prática. Assim, dessa forma, nós vamos viver a promessa das 30 mil almas. É assim, na comunhão, unidos. Sabe? Porque senão não dá. Senão não consegue. A gente não chega em lugar nenhum. Eu 2 anos fiquei no Recreio. Conheci a Elan através da igreja do Recreio. Fiquei 2 anos, aprendi muito, cresci, amo. Sabe, o povo do Recreio, pastor Renato, soube me talhar durante 2 anos. Aí eu fui para a Elan CG. Hoje eu sirvo no prédio da Elan CG. Fui conversar com a Ruama, que é líder global do GT. Eu tenho GT na minha casa, eu e minha esposa somos líderes de GT. Eu falei: ô Ruama, como é que fica? Eu era do Recreio e agora eu estou na Elan Campo Grande, como é que vai ficar? Não fica tudo do mesmo jeito. Não precisa mudar nada. Você saiu do Recreio, veio para Campo Grande, o povo que está lá é do Recreio, não precisa mudar nada, vai ficar do mesmo jeito. Você está lá, o povo está lá, o GT pode continuar do Recreio, não tem problema nenhum. E ontem fizemos lá um GT incrível, cheio de gente, sabe? Eu e minha esposa de Campo Grande, todos os outros aqui do Recreio. É uma mesma igreja, meu irmão, é comunhão, sabe? A gente está aqui para viver em comunhão. Salmo 133, quão bom e quão suave, quão agradável é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Sabe? Com união, com comunhão, aí aqui vai ter bênção, aqui vai ter milagre, aqui vai ter porta aberta, aqui vai ter vida, aqui vai ter eternidade.
mas precisamos ter comunhão, porque nós fomos chamados para termos comunhão. Então Paulo, ele começa chamando a igreja para viver em santificação. Depois ele chama a igreja para viver em união. Em terceiro lugar, está lá 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 31. Diz assim: para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. A igreja foi chamada para glorificar a Deus. É isso que Paulo falou aos Coríntios. Olha, se a igreja não foi chamada para glorificar homem, não. Paulo, Apolo, é Deus. Sabe o que é isso? Paulo estava tratando o orgulho e a soberba que existia na igreja de Coríntio. Paulo estava tratando. Essa declaração que Paulo dá, quem quiser gloriar, glorie-se no Senhor, ela está lá, é uma repetição do Antigo Testamento, do profeta Jeremias, no capítulo 9, versículo 24. O profeta Jeremias, ele vai falar que não se glorie o sábio na sua sabedoria, e nem o forte na sua força, e nem o rico na sua riqueza. Quem quer se gloriar, glorie-se no Senhor. Paulo pega essa mensagem, joga aqui, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 31. Em 2 Coríntios, no capítulo 10, ele repete a mesma mensagem. Quem quer gloriar, glorie-se no Senhor. Paulo tratando de soberba. No iniciozinho, capítulo 4, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, Paulo fala assim: que não haja orgulho no meio de vocês. No mesmo capítulo 4, no versículo 18 e 19, ele fala no 18 e repete no 19, para a igreja de Coríntios: há pessoas arrogantes no meio de vós. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 2, Paulo fala para a igreja de Coríntios: vocês são soberbos. Ou em outras versões bíblicas, orgulhosos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 29, ainda em Coríntios, ainda no início de Coríntios, Paulo fala que ninguém se glorie diante de Deus. Paulo está tratando da soberba, do orgulho do povo. O povo de Corinto era muito orgulhoso, e isso não pode estar na igreja. A soberba não pode existir no coração do povo de Deus. Toda vez que Deus olha um homem soberbo, lembra ele o diabo. E eu vou provar. Ezequiel capítulo 28 vai contar a historinha de Lúcifer. Versículo 12 diz que Lúcifer era o aferidor de medidas. Em outras versões, selo de medida. O que isso significa? Se Deus pegássemos cada um de nós aqui, qualquer um de nós, e levássemos até a eternidade, antes da queda de Lúcifer, e nós falássemos para Deus: Senhor, nos dá uma amostra, uma referência, um exemplo da perfeição do teu reino. Ele ia falar assim: olhe para Lúcifer. Lúcifer é o exemplo da perfeição, exemplo de glória, exemplo de beleza do meu reino. Ezequiel 28, 12. No versículo 13 de Ezequiel 28, vai dizer que Lúcifer, ele habitava no Éden, na presença de Deus, e era coberto por pedras preciosas. No versículo 14, a Bíblia vai chamar ele de querubim ungido. Não querubins ungidos, querubim ungido, só ele é chamado de querubim ungido, é o único, ele era único. Quando chega no versículo 15 de Ezequiel 28, vai dizer que ele era perfeito desde a sua criação, até que se achou iniquidade nele.
Versículo 17 vai dizer qual é a iniquidade. O coração de Lúcifer se elevou. Em outras versões, o coração de Lúcifer se encheu de orgulho. E a Bíblia vai falar que quando ele cai, ele arrasta com ele 1/3 do céu. Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz que Deus resiste aos soberbos. Ou seja, quando Deus olha para um homem soberbo, Deus fala, eu conheço esse tipo de gente. Ele lembra de Lúcifer. Eu conheço, eu já vi isso no meu reino. Eu vou resistir a ele. É isso que Deus está falando. Por isso que eu falo que quando Deus olha um homem soberbo, orgulhoso, lembra ele o diabo. Eu vou dar um exemplo para vocês bem simples. O pastor Philips é o pastor presidente aqui, o pastor sênior da Ilan, e de repente aparece aqui um membro cheio de talentos, sabe? E usa os talentos bem, eloquente, sabe pregar, sabe cantar, sabe dirigir, sabe liderar, um líder por excelência. E como é costume da Ilan, né, o pastor Filipe vai dando asas, vai dando, sabe, voa meu filho, vai, cresce, prega, canta, lidera, tá? E o cara vai crescendo, vai vivendo, porque esse é a visão da Ilan, que nós possamos viver 100% do propósito que Deus tem para a nossa vida. Aí chega um momento que esse cidadão para e fala, eu sou muito bom, não preciso mais servir a pastor, vou abrir a minha igreja. Aí o cara na mesma localidade sai em rebeldia e abre uma igreja e leva com ele 1/3 da Ilan. Imagina aí, pastor Filipe vai sentir, né? Vai ficar abalado, mas é promessa de Deus, vai continuar, a igreja vai crescer, vai viver o propósito de Deus. Amanhã aparece outro cidadão, cheio de talentos, que põe em prática os talentos, prega, canta, lidera. E o pastor Filipe, o coração dele a gente conhece, vai meu filho, voa, e bota para pregar, e bota no online, sabe? E prega, e quando aparecer o primeiro sinal de soberba, o pastor Filipe vai lembrar, eu já vi isso acontecer. Vai lembrar do outro, que levou 1/3 da igreja, não bota mais ele para pregar. O pastor Filipe vai o quê? Vai resistir ao cara, não prega, não canta, não lidera, vai resistir. É a mesma coisa que Deus faz com soberbo, sabe? Parou aí, não tem mais porta aberta, não tem bênção, não tem milagre, sabe? Não tem unção, não tem cura, para! Por isso que nós temos que fazer como Davi no Salmo 42. Senhor, guarda o teu servo da soberba, para que ela não me escravize, então ficarei livre de grande transgressão. Davi viu Saul ser soberbo e perdeu o reino. Então Paulo estava tratando a soberba para isso, para que a soberba saísse da igreja de Corinto e a igreja de Corinto pudesse viver os planos de Deus. Então nós somos chamados a viver uma vida de santificação, nós somos chamados a viver uma vida, sabe, de comunhão, nós somos chamados a viver uma vida em glorificar o nome de Deus, porque tem gente que sobe no púlpito e acha que porque subiu no púlpito é alguma coisa, é porque eu canto bem, porque eu toco muito bem, sabe, porque eu prego muito bem, eu sou eloquente, eu rodo, e eu faço assim, e eu faço assim com a igreja, e a igreja vem, e pá, e tá, meu irmão, é Deus na nossa vida, quem põe é Deus, quem exalta é Deus, não é a capacidade humana. Salmo 103, versículo 15, o salmista fala assim, o homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, logo florescem, pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não se conhece. Mas o que somos nós, meu irmão? Nós somos tão limitados, tão frágeis,
Sabe, uma veiazinha, entope, acabou. E tanta gente se achando com o nariz em pé, sabe? Porque faz alguma coisa. Gente, quem sobe aqui nesse púlpito e acha que é alguma coisa porque subiu aqui, e subiu aqui porque acha que é bom demais, não reconhece quem é Deus, não sabe quem é Deus. Isaías 42:8, Deus fala: minha glória eu não darei ao trem. Pode pregar bonito, Deus não vai dividir a glória dele contigo. Pode cantar muito, Deus não vai dividir a glória dele contigo. A nossa vida, a vida da igreja é para glorificar a Deus. Nós fomos chamados a glorificar a Deus. O que nós seremos de nós se não é a graça de Deus na nossa vida? O primeiro pastor que eu tive, pastor André Osvaldo Salgado, já dorme no Senhor. Dos ensinamentos que ele me passou, que eu gravei, ele falou assim: nós só somos alguma coisa nessa vida com a graça de Deus, pela graça de Deus. Sem a graça de Deus a gente não é nada, meu irmão. Salmo 104, versículo 27, 28 e 29 diz: todos esperam de ti, que lhe dê o sustento em tempo oportuno. Dando-lhes tu, eles recolhem. Abres as tuas mãos e enches de bens. Se tu viras o teu rosto, logo ficam perturbados. Se tu tiras a respiração, logo morrem. Paulo, em Atos capítulo 17, versículo 28, Paulo fala: por ele vivemos, nos movemos e resistimos. Meu Deus do céu. Eu estava uma vez numa rodinha, eu já falei aqui. Na época eu acho que eu era diácono da igreja. Aí tinha 2 diáconos e uma presbitisa, de frente para mim. A gente estava lá comendo uma sopa. E eu falei: olha, Deus, a gente estava ali conversando sobre o reino de Deus. Eu falei: gente, Deus é muito bom, porque Ele nos usa, mesmo a gente sendo tão pecador, tão miserável. Aí ela falou assim: não fala isso, porque nós somos a nação santa, nós somos o povo escolhido de Deus, nós somos sacerdócio real. Eu deixei ela falar. Aí o diácono falou, eu falei: vai voltar para mim a palavra, ela vai tomar uma para ficar na dela. Aí eu falei: você está certa, nós somos o sacerdócio real, nós somos verdadeiramente a nação santa, povo escolhido, adquirido por Deus, mas nós só somos isso pela graça dele. E graça significa favor imerecido, porque é a nossa essência de pecador miserável. Meu Deus do céu. Sem a graça de Deus, o que seremos da nossa vida, meu irmão? Eu estou terminando aqui. Então Paulo chama a igreja de Corinto para a santificação, para viver o chamado da santificação. Paulo chama a igreja de Corinto para viver o chamado da comunhão. Paulo chama a igreja de Corinto para viver o chamado de glorificar a Deus. E quando nós pomos isso em prática, quando nós buscamos a santificação, quando nós estamos em comunhão, quando nós vivemos para a glória de Deus, como o próprio Paulo fala, 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando nós temos uma vida voltada para a glorificação do Senhor. Tem uma palavra que diz, lá em 1 Coríntios, que é o livro que a gente está estudando, no capítulo 1, a partir do versículo 27, diz assim: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo, as desprezíveis, as que não são, para confundir as que são. Gênesis 37-50 fala da vida de José. José estava na prisão, era escravo estrangeiro e estava na prisão. Qualquer sociólogo
que analisasse a vida de José, iria falar: isso é um Zé Ninguém, isso é um desgraçado. Mas com 30 anos Deus pega José e põe José para ser governador da maior nação da época. Davi tomava conta das ovelhas pejadas, malhadas do seu pai. Era ovelha de menor valor. Davi tomava conta de uma ovelha de menor valor que nem dele era. Deus pega Davi e põe Davi para ser rei de Israel. E foi o grande momento de Israel em toda a humanidade. O maior rei de Israel. Israel se tornou a maior nação da época. Davi hoje é mais considerado que Jesus lá em Israel. A estrela da bandeira de Israel é a estrela de Davi. Minha mãe foi mãe solteira com 18 anos. Os meus primeiros dias de vida foi na casa de um e na casa de outro, porque minha avó botou ela para fora de casa. De 91 a 98, eu morava numa casa onde o banheiro era 10 metros da casa. Quantas noites eu passei necessidade, com medo de atravessar os 10 metros, porque era noite e não queria acordar minha mãe. E hoje eu tenho minha casa, tenho minha família, sabe? Até os 12 anos eu fui bastardo, meu pai biológico não me assumiu, mas eu fiz questão de ir no cartório registrar meu filho. Eu nunca tive um pai para dar um banho sequer em mim, mas eu dou banho no meu filho, faço questão. Eu passei minha vida toda sem ter sequer um plano de saúde, meu filho nunca deixou de ter plano de saúde. Hoje Deus me levantou, pela graça dele, para estar aqui pregando essa mensagem. Domingo eu vou estar pregando em Campo Grande. Quinta-feira eu vou estar pregando na Taquara. No outro domingo eu vou estar pregando em Sulacap. Porque Deus escolheu as coisas fracas, loucas, vis, desprezíveis, e as que não são, para aniquilar os que são. Pastor Alexandre, eu falo isso com muita liberdade, porque ele já falou isso, eu já vi ele dando esse testemunho em algumas igrejas. Pastor Alexandre passou a infância e juventude numa comunidade do Rio de Janeiro dominada pelo tráfico. Ele fala que a casa dele era a última do morro. Catou lavagem, catava latinha, empurrava carrinho de compra em supermercado para levar algum dinheiro para a avó dele. Quem olhasse para a vida do pastor Alexandre naquela época, ia falar: daqui a pouco é mais um que está aí morto, daqui a pouco é mais um que vai ser enterrado como indigente. Mas ele teve um encontro com Jesus. Hoje ele é empresário bem sucedido, tem algumas empresas, um dos dízimos mais altos de todas as ilhas. É o pastor de campus da igreja de Campo Grande, é o pastor executivo da Elan, conhecido como número 2, e tem uma bela família, porque Deus escolheu ele. E eu sei que tem alguns aqui que também vieram dessa situação, e Deus elevou o teu patamar. Eu sei que tem uns aqui, eu conheço o testemunho de alguns aqui, porque Deus faz isso. Você que está aqui hoje, você que está me vendo por esse culto online, você pode estar passando pelo pior momento da sua vida. Você pode estar pensando que você não vai conseguir. Mas receba essa palavra. 1 Coríntios 1, 27 ao 29. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis, as desprezíveis, as que não são, para confundir as que são. Olha, Deus vai virar o teu cativeiro,
Deus vai mudar a tua sorte, Deus vai abrir essa porta, Deus vai fazer esse milagre. Meu irmão, você nasceu para vencer. Glorifique o nome de Deus, sabe? Olha, Oséias 6:1 diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele abriu a ferida e Ele sarará. Sabe o que isso quer dizer? O mesmo Deus que permite o choro, o mesmo Deus que permite a tempestade, o mesmo Deus que permite a noite, o dia ruim, o sofrimento, sabe? O mesmo Deus que permite a doença, o câncer, é o mesmo Deus que vai curar, é o mesmo Deus que vai fazer um milagre, é o mesmo Deus que vai abrir essa porta, é o mesmo Deus que vai te abençoar, que vai te dar a vitória, que vai colocar você e a sua família no lugar da promessa. É o mesmo Deus que vai fazer você viver 100% do propósito dele nessa terra. Eu quero orar por você que está aqui essa noite, você que está me vendo por esse culto online. Eu peço para você abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Você que ouviu essa palavra, entende que precisa viver uma vida de santidade, que precisa viver o chamado a ser santo, que precisa viver o chamado da comunhão. Nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos somos participantes do mesmo pão. Paulo falou em 1 Coríntios 10:17. Nós precisamos ser um. Você entende que precisa viver o chamado de pôr a sua vida à disposição para glorificar o nome de Deus. E você entende que vivendo dessa forma, Deus ele vai cumprir, segundo o que foi lido, segundo o que está escrito. Deus ele vai cumprir o plano que Ele tem para você. Deus ele vai transformar sua família numa família de sucesso. Não é uma família perfeita, é uma família de sucesso. Ele quer elevar o teu patamar, Ele quer te abençoar, Ele quer abrir essa porta, Ele quer salvar o teu filho, a tua casa, Ele quer fazer esse milagre. Você que deseja receber essa oração, eu quero profetizar tudo isso na sua vida. Bênção, milagre, porta aberta. Você que deseja, eu quero, pastor, eu quero receber essa oração. Aonde você estiver, levante sua mão para que eu possa ver. Eu vou estar orando por você, aleluias. Glória a Deus, aleluias, aleluias. Eu vejo a sua mão, aleluias. Glória a Deus, aleluias, amém. Várias mãos levantadas. Você que está aqui, você que está me assistindo, você ouviu essa mensagem? Que Deus ele escolhe, e quando ele escolhe, ele levanta, ele abençoa. Nada pode impedir. Gênesis 18 diz que não há nada difícil para o Senhor. Mas você sabe e entende que você precisa se realinhar com Cristo, porque só com Cristo você vai viver uma vida de santidade, de comunhão e de glorificação a Deus. Você que está aqui, você que está me assistindo nesse online, e você agora deseja reconciliar sua vida com Cristo, ou entregar sua vida a Jesus, aonde você estiver, você levante a sua mão. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Você aí online, eu quero orar por você. Eu quero entregar a sua vida a Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos todos ficar de pé. Aleluias. Glória a Deus. Vamos todos fazer uma mesma oração para as pessoas que aceitaram a Cristo. E depois eu vou fazer uma oração profética sobre a sua vida. Vamos todos orar assim. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu entrego, Jesus, a minha vida a Ti. Cuida da minha vida, Jesus. Cuida da minha família, Pai. Eu vou vivenciar o Teu chamado, a santificação,
a comunhão, a glorificar o teu nome. E eu vou viver o melhor de Deus nessa terra. Eu vou viver, eu vou ser escolhido para viver 100% do propósito que o Senhor tem para mim. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Santo Deus, maravilhoso Senhor, ouvimos a tua palavra, não a palavra de homem, mas a tua palavra. E nós aprendemos que pondo em prática o nosso chamado à santificação, a comunhão e a glorificação do teu nome, nós vamos viver uma vida contigo. Nós vamos ter um caminho contigo. O caminho será aberto. Todo empecilho será tirado das nossas vidas. Nós vamos viver o dia. Nós vamos ter uma família saudável. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu profetizo restauração familiar. Eu profetizo cura. Eu profetizo saúde. Eu profetizo casamento restaurado. Eu profetizo a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu profetizo vitória. Eu profetizo promessas alcançadas em nome de Jesus. Amém e amém. A ti, ó Jesus, milagres vamos ver aqui. Aleluia, glória ao Senhor, Ele é bom. E nessa noite eu quero te incentivar a sair daqui com teu coração ardendo pelo chamado da santidade, pelo chamado da comunhão e pelo chamado para você glorificar o Senhor com todo o seu ser, com todo o seu entendimento, com o seu corpo. Que você possa sair daqui nessa noite tomando essa decisão. E você que está online também, eu quero encerrar esse culto orando pela sua vida. Mas o Senhor me deu uma palavra de fechamento para você. Assim como o pastor Igor já orou, eu creio que bênçãos vão ser liberadas sobre a sua vida. Eu quero orar de forma específica fechando, para que durante essa semana, para você que está online até o final desse mês, portas sejam liberadas, a cura seja liberada, pessoas retornem para o corpo do Senhor. E eu quero te convidar a levantar a sua mão. E você que está online, faça essa oração com a gente. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos agora uma liberação no mundo espiritual e no mundo natural, para que as bênçãos que estavam retidas agora sejam liberadas sobre a vida do teu povo. Nós declaramos agora bênçãos, bênçãos e bênçãos sem medida. As bênçãos que o Senhor preparou para a sua vida, as bênçãos que o Senhor preparou para a sua família, nós liberamos agora em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda suas mãos. Deixa eu dar a palavra final de bênção sobre você. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo
que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, a presença dele esteja na tua casa, no teu trabalho, nos teus relacionamentos, e que você seja cheio da presença dele, em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus, meus queridos, meus amados, que palavra abençoada, edificante, transformadora. Espero que você tenha sido tocado no seu coração, tanto quanto nós aqui fomos. Eu sou o Paulo, pastor do Campus Online, que é uma alegria imensa apresentar a nossa igreja Luz das Nações, Elan Church. Saber que você está do outro lado da tela, nos acompanhando, faz toda a diferença. Mas eu quero que você não esteja apenas acompanhando, eu quero que você participe do culto ativamente, escrevendo nos comentários, seja no Facebook, no YouTube ou no nosso site. Escreve ali, novo aqui, ou se você tem um pedido de oração, ou se você tomou uma decisão de se reconciliar com Jesus, de se batizar nas águas, ou de ter uma vida transformada. A decisão é sua, e nós vamos te acompanhar e te apacentar. Não queremos que você esteja sozinho neste momento. E eu tenho uma surpresa e uma novidade muito extraordinária. É o nosso novo canal de interação e comunicação da Elan. Isso mesmo, o nosso novo WhatsApp. Anota aí para você não esquecer. Vai aparecer aqui na tela. Mas grava, salva aí no seu celular. É o 21 99296 1000. Isso mesmo, ali você vai ter, manda um oi, e ali você vai ter todas as informações sobre a Elan, os endereços dos campos, os horários de culto, os cultos online, os nossos cursos, os eventos, as novas Elans que estão sendo inauguradas, tudo que você quiser saber está ali. Grave esse WhatsApp no seu celular e mande um oi. E você vai ser surpreendido com o que está acontecendo conosco aqui. E nós queremos que a sua vida seja também desafiada e transformada em nome de Jesus. E agora eu quero te fazer um convite especial. Eu quero que você dê um like nesse vídeo aí que você está assistindo. Eu quero que você faça um comentário, que você compartilhe com outras pessoas, para que a vida de outras pessoas possam ser transformadas, mudadas, restauradas, curadas, como a sua, como a nossa. Por isso, compartilhe o vídeo, faça um comentário, dê um like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e compartilha geral, divulgando com seus amigos, contatos, seja no seu WhatsApp, nas redes sociais, enfim, em todo e qualquer lugar. O importante é você decidir e participar. Vem ser Elan com a gente. Nós somos Luz às Nações, amando Deus, amando você, Elan.